Só para a gente se situar, então, só para a gente lembrar, o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 livros, né? Dentro de um livro só, 4 livros. Nós estamos no primeiro livro, que fala das causas primárias, as primeiras, a criação, o início de tudo. É aí que nós estamos, tá? Então, só para a gente relembrar, nós trabalhamos sobre Deus, dos elementos gerais do universo, sobre a criação, e nós estamos do princípio vital. É importante que a gente lembre bastante essa questão dos elementos gerais do universo. Porque nós falamos sobre princípio vital, ou fluido vital, semana passada, e nós entendemos o que é vida, o que dá vida ao ser orgânico. Mas só é possível a gente compreender tanto a vida quanto a morte se nós lembrarmos que só existe 2 elementos do universo: o princípio espiritual e o princípio material. E aí da decomposição do princípio material, a matéria-prima bruta, nós vamos conseguindo extrair e transformando em outros elementos. Tá? Então nós falamos lá no início, né, quando nós trabalhamos o capítulo 2. Então nós estamos na parte do princípio vital. Kardec descobriu então que quando você tem um corpo material, um princípio espiritual e um fluido vital, você consegue ter vida. E aí ele trouxe vida na esfera vegetal, animal e hominal. Lembrando da vida da plantinha, da vida dos animais e da nossa vida. No ciclo de nascimento e de morte. Certo? Então, nós trabalhamos sobre os seres orgânicos e inorgânicos na semana passada. Ao que dá, o que é possível ter vida e o que não é possível ter vida. Agora nós vamos trabalhar sobre o item 2, que é a vida e a morte. Entender o que diferencia a vida da morte, mas principalmente o que é a morte, porque a gente tem muita dúvida. A gente ainda vive numa ilusão muito grande, né? E às vezes nos desespera por não compreender esse ciclo da vida e o que nos causa a própria vida e a própria morte, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar sobre a vida e a morte. Quando a gente olha por toda a evolução humana, nós vamos entendendo, encontrando que a preocupação sempre foi esse entender da vida e da morte. Vamos pensar nós aqui. Nós sabemos exatamente como funciona a vida? Lógico que nós já falamos um pouquinho sobre ela. Mas e sobre a morte? E para nós é um fenômeno natural ou ainda é um fenômeno que nos assusta? É um fenômeno que a gente para pensar sobre ele? O que aconteceu para ter a morte? Muitas vezes a gente não para pensar, né? Então vamos lá. Kardec já sabe o que é a vida e nós também já sabemos o que é a vida. Então lá na questão 68, Kardec vai perguntar: qual a causa da morte dos seres orgânicos? O que causa a morte? Porque se a gente lembrar o que nós falamos agora, que eu tenho um corpo material, aí eu tenho o princípio espiritual, e aí quando você junta esse fluido vital, acontece a vida, por que eles não duram para sempre? Ou em que momento se desliga tudo isso de novo? Se desfaz essa união? Porque a vida é isso. Quando a gente pega esses 3 elementos, une e gera vida. E em algum momento esses elementos se separam de novo e causam a morte. É o que ele está falando. Qual é a causa da morte dos seres orgânicos? Por que os seres orgânicos morrem, né? Por que nós morremos? Os animais morrem e as plantas morrem. Por quê, gente? Hã? A pedra não morre, né? Ok, melhor que a gente, né? É. Bom,
Então Kardec vai ter como resposta dos espíritos o esgotamento dos órgãos. Só que a gente pensa assim, há outros tipos de morte, além do esgotamento dos órgãos. Só que aí nessa morte que não é por esgotamento, sempre tem uma interferência de terceiros. Então vamos pensar no que ele está falando aqui. Ó. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Existem outras causas quando há terceira pessoa envolvida, seja num assassinato, alguma coisa desse tipo. Mas se não, ao olhar para a vida normal, nós só vamos morrer quando chegar ao esgotamento dos órgãos. Ah, mas aí eu tive um problema de uma doença e aí eu morri por ela. Teve um desequilíbrio do corpo? O que ocasionou essa doença? Mesmo assim, vai sendo pelo esgotamento dos órgãos, né? A gente pode pensar assim, já nesse primeiro momento, se é pelo esgotamento dos órgãos, a partir do momento, lembra que nós falamos que em outros mundos, quando trabalhamos as diversidades dos mundos, que há mundos em que a gente vive muito mais do que 100 anos, a gente vive 500 anos. Se nós olharmos no processo de progresso da Terra, nós não tínhamos, por exemplo, tempos atrás, transplante de órgãos. E se não tivesse transplante, morreria. Haveria o esgotamento antes da hora. Então, a ciência avança, há um progresso, e esse progresso permite que o esgotamento dos órgãos sejam alterados e a gente continua. Então, há algo além dos órgãos que nos mantém a vida, que é o fluido vital. Porque se a gente pensar na troca do órgão, o órgão ele só está ali alimentando ou continuando a estabilidade do fluido vital no corpo. Tudo bem? Então, olha o que Kardec traz para a gente sobre o que é morte. Ó. Lá no livro Instruções Práticas sobre Manifestação Espírita. A morte é o aniquilamento das forças vitais do corpo pelo esgotamento dos órgãos. Privado o corpo do princípio vital, princípio da vida orgânica, a alma se desprende e entra no mundo dos espíritos. Então, o que é a morte? Quando há o aniquilamento das forças vitais. Quando o fluido vital não consegue mais exercer função sobre o nosso corpo. A morte é só isso. Nós não vamos falar sobre a passagem do espírito, nada disso. Tá? Então vamos lá. Kardec faz uma outra pergunta na questão 68A. Poder-se-ia comparar a morte à cessão do movimento de uma máquina desorganizada? Nós podemos comparar a morte do corpo à cessão do movimento de uma máquina desorganizada? Então ele está comparando essa máquina desorganizada com o nosso corpo desorganizado. Se o corpo está desorganizado, ele não está funcionando como ele deveria. Ele está falando, olha, vamos olhar para uma máquina, na complexidade da máquina, e se ela estiver em harmonia, tudo ajustadinho, ela vai seguir. Mas se ela estiver desorganizada, ela vai indo, e daqui a pouco ela para. Podemos imaginar que o corpo é isso? É o que ele está falando aqui. Eu não consigo mais ajustar a máquina. A máquina entrou num estado que não há como equilibrar. Assim como o corpo. Então ele está fazendo essa comparação. Olha o que os espíritos vão dizer para ele. Sim, podemos comparar a morte à cessão do movimento de uma máquina desorganizada. Sim, se a máquina está mal montada, um funcionamento indevido, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, se o corpo está imperfeito, em mau funcionamento, desajustado da forma como ele deveria, a vida também se extingue. Então a gente vai pensar, um carro, por exemplo, o motor de um carro está com um problema e eu não vou arrumar o motor do carro, ou ele não tem mais condição.
eu teria que trocar o motor do carro. Mas pode ser que não exista mais esse motor. Eu posso ter combustível dentro do tanque, eu posso ter fluido vital, eu posso estar com os pneus novos, eu posso estar perfeitinho, tudo certo. Mas se ele está em desequilíbrio, vai chegar um momento que acaba ali e não tem o que fazer. Até aí está tudo bem? Nós estamos comparando o carro com o corpo humano, uma máquina com o corpo humano. Tudo bem até aqui, onde os Espíritos disseram para a gente? Aí eu trouxe para a gente que, lá do livro dos médiuns, aonde Kardec vai trabalhar um pouco sobre a questão do fluido vital, que é o que nós estamos trabalhando, mas justamente quando ele fala da movimentação de objetos que sejam. Então, por que eu estou trazendo isso? Para que a gente não confunda. Lembra que nós falamos que o fluido vital, ele está entre o espírito e a matéria? Ele é esse elo, esse link. Aí nós pensamos, mas e o perispírito? O corpo espiritual também não serve para fazer esse elo de ligação? Aí os Espíritos disseram que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas que eles estão tão juntos, tão conectados, em tão sintonia, que a gente muitas vezes não consegue diferenciar. Então nessa parte aqui, Kardec vai trazer para a gente como funciona um pouco a animação de um corpo, por exemplo. Tá? Então lá no item 77, ele coloca para a gente, ó, pois que o fluido vital, que o espírito de certo modo emite, dá vida fictícia e momentânea aos corpos inertes. Pois que o perispírito não é mais do que esse mesmo fluido, mas não é o mesmo, não são as mesmas coisas. Eles estão na mesma função juntos ali, tá? Não é mais do que esse mesmo fluido vital. Segue-se que quando o espírito está encarnado, é ele próprio que dá vida ao seu corpo, por meio do seu perispírito, conservando-se unido a este corpo, enquanto a organização deste o permite. Quando se retira o espírito, o corpo morre. Então, quem é responsável por distribuir fluido vital ao corpo? O espírito. Através do perispírito. Por isso que eu trouxe uma tabelinha de comparação para a gente pensar aqui juntos, ó, para a gente entender um pouco a diferença desses dois elementos, que às vezes a gente acha que é a mesma coisa, né? Então, ó, quanto à natureza, o perispírito, que é o corpo espiritual, diferente do fluido vital, que é o princípio vital, a energia nossa, como natureza, é um envoltório fluídico do espírito, enquanto o fluido vital é a energia responsável pela vida. Permanência. O perispírito sobrevive à morte. Então o perispírito sempre vai estar junto ou envolvido ao espírito, porque é o corpo espiritual. Já o fluido vital, ele desaparece com a morte do corpo. Depois a gente vai entender o que acontece com eles dois, tá? Quanto à função, o perispírito liga o espírito ao corpo físico e o fluido vital mantém a vitalidade e as funções biológicas. Então ele é responsável por manter a atividade vital do corpo, tá bom? O perispírito é o corpo intermediário, serve de elo entre espírito e corpo físico e distribui fluido vital pelo corpo. É ele que vai distribuir a energia para movimentar o corpo. Já o fluido vital é emitido pelo espírito, é energia capaz de dar e sustentar a vida orgânica. É ele que sustenta a vida, inclusive. Não é só dar a vida e acabou. Não é dar partida no carro e acabou. É o fluido vital que mantém a vida, sustenta a vida. E pode ser transmitido entre pessoas. Aqui a gente deixa para falar isso no final. Como que eu posso dar a minha energia para o outro? No final da aula passada, teve gente que veio querer depois fluido vital extra, né? Então vamos entender. Eu também quero. Ó, o fluido vital,
é utilizado pelo perispírito para manter a vida física, mas não é um componente fixo do espírito. Então não vai estar sempre com o espírito, não é fixo com o espírito. Enquanto o perispírito acompanha o espírito mesmo após a desencarnação. Então quer dizer que o perispírito, eu desencarno, ele continua, e o fluido vital, na hora do desencarne, ele afasta do espírito, afasta do corpo, certo? Ele volta para algum lugar, ou desaparece, depois a gente vê isso aí. Enquanto o espírito está encarnado, ele mantém o corpo vivo, o fluido vital, por meio do perispírito. No entanto, quando o espírito se retira, o corpo perde a sua vitalidade e morre, pois já não há mais essa ligação fluídica sustentando a vida orgânica. Então, um está atrelado sempre ao outro. É impossível imaginar um perispírito ligado a um corpo físico sem fluido vital, ou é impossível imaginar um fluido vital sem a ligação de um perispírito. Ah, mas tem casos que, de repente, a determinada morte mantém fluido vital ainda por algum tempo. Mas o espírito está ligado ainda ao corpo de certa forma. A gente está avançando um pouquinho mais, mas é que pode ser que alguém vai ter essa dúvida. Quando ele desliga do corpo, não tem mais fluido vital. O fluido é exercido pelo espírito. A manifestação dele se dá pelo espírito. Pega do universo, fluido cósmico universal. E aí ele que dá o ânima, né? O animar do corpo. Tá? Eu tinha pensado assim, não sei, já ouvi isso, não sei aonde nem falou, que o fluido vital, ele é como se na hora da nossa fabricação, né? A gente já ganha um vaso cheio de fluido vital. Quanto do nascimento? Acho que é quando do nascimento. É do nascimento, sim. E aí, esse fluido é usado por um determinado tempo que você se comprometeu, vamos dizer, a acabar a sua missão, a sua vida aqui. É isso aí. Então, o espírito, porque o espírito se comprometeu, né, o meu espírito, antes de eu nascer, se comprometeu que eu viveria 89 anos. Eu tenho fluído para todo esse tempo, a não ser que desgaste ele com alguma coisa, sim, com vício. Sim. Está correto? Tá correto. Então assim, quando a gente vai nascer ou reencarnar, a qualidade do perispírito, vamos pensar assim primeiro, do corpo espiritual, a gente retira alguns elementos, a gente não, né? Retira alguns elementos ali do mundo em que nós vamos encarnar. E ele modifica o nosso perispírito de acordo com o mundo em que nós estamos encarnados. Nós já trabalhamos isso lá quando falamos dos elementos. Para encarnar ou reencarnar, eu preciso buscar fluido vital. Então, qual é o meu planejamento reencarnatório? Eu vou viver até... Olha, para fazer o que você precisa fazer, para ajustar uma coisinha assim desse tamanho, você precisa de 100 anos. Então, eu vou te dar 100 anos. Já vem definido isso. A gente não tem a senha, mas Deus tem. Sabe, o dia, a hora, o momento, tudo certinho, né? E aí ele fala, olha, tá aqui o teu potinho de bateria. 100% carregado, igual o celular. E aí nós vamos viver. Aí a gente desgasta, má alimentação, vício, o exagero da vida, um monte de coisa. E vai diminuindo. Por que diminui? Porque os nossos órgãos vão sendo suprimidos também, vão sofrendo com as nossas escolhas. E quem mantém o fluido vital ativo são os órgãos. Então, toda essa condenar dos órgãos que nós vamos tendo vai diminuindo o fluido vital. Ainda bem que não é 1%, 2%, 3%, é 0,01, né? Então vai diminuindo pouco isso. Então sim, quando a gente programa o reencarne, a gente já ganha o nosso potinho de energia para durar até a nossa programação. Aí a gente acaba esgotando às vezes um pouquinho antes, né? Então é possível a gente esgotar primeiro o corpo contendo o fluido vital. E aí, se eu
meu corpo fale, o pouquinho de fluido vital ainda mantém esse corpo, por isso que o desenlace vem vinculado com esse. E o contrário não é verdadeiro. Enquanto... Você mantém o corpo bem, mas o fluido vital ferrou. Acabou. Nós vamos falar isso no final, inclusive. Tá? Então, o fluido vital é a bateria que a gente precisa para chegar até o nosso propósito, até o finalzinho da nossa vida. Tem gente que vive 50, 60, 30, 20, 70, 90, 100, 110. Certo? Cada um tem o seu fluido. Nós vamos falar disso também. E quando a pessoa cuida da alimentação direitinho, ela cuida dos pensamentos, quando a gente cuida da respiração, fazendo os exercícios necessários, esse fluido vital, ele está sendo Mantido. Aumentado, não. porque a gente já nasce com aquele Mantido. mas a gente pode manter. A preservação dele. Então, dentro de um planejamento divino, é lógico que ele já sabe que haverá desgastes em alguma parte. Lógico que vai ter, né? Por mais perfeito que a gente tenta ter no caminhar da vida, em alguns momentos a gente não tem isso. Né? Então... Mas se pode transmitir de outras pessoas, dá pra gente dar essa na carga da bateria. Calma. É melhor a gente pensar o contrário. Não como recarrega, como mantém. Bom, vamos lá. Ó. Kardec vai trazer aqui, agora a gente tem que pensar, a gente estava falando dos seres orgânicos como a planta, o animal e o homem. Aqui Kardec tirou a planta, certo? Porque ele vai perguntar, por que é que uma lesão do coração, antes que a de outros órgãos, causa a morte? Vamos voltar à época de Kardec? A informação daquela época era que a vida só existia pelo batimento do coração. Quando o coração parava, acabava. Da mesma forma que eles achavam que o espírito, mas a inteligência estava dentro do cérebro. Então ligava coração a vida e o cérebro a questão da inteligência. Nós já falamos algumas vezes que eles cortavam, secavam o cérebro para ver se achava ali, né, o centro da inteligência. Então ele está colocando para Kardec, né? Só que a gente imagina assim, hoje não é mais assim, a ciência já provou. Só que a gente fala de um problema, de um desajuste, de um descompasso do coração, a gente fica desesperado. E outros órgãos nem tanto. Então será que a gente ainda não está nesse pensamento? Porque lógico que é muito difícil, mas há inclusive hoje transplante de coração? Também. É arriscado, complicado. Começou com ele. Aí eu fico pensando, eu não sei, né? Não tenho nem ideia, mas será que é mais arriscado operar o coração ou operar o cérebro? Né? Então vamos lá, vamos ver o que os espíritos vão falar. Por que é que uma lesão do coração, antes que a dos outros órgãos, causa a morte? O coração é uma máquina de vida. Então ele já comparou, Kardec tinha comparado o corpo humano a uma máquina. Aí os espíritos estão respondendo, o coração é uma máquina de vida. Então existe uma máquina dentro de uma máquina. Vamos lembrar disso. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Então, se a gente levar a lesão a alguns outros órgãos, nós também vamos nos comprometer. Por exemplo, um rim. Se o rim parar de drenar, ele vai parar de fazer a regular, vai parar de produção de hormônio, um monte de coisa. De filtrar, né? Quão difícil é uma vida com o rim comprometido, por exemplo?
Se a gente volta no cérebro, por exemplo, quando há uma lesão muito grave, e aí, para se manter a vida, é preciso manter os equipamentos ligados, se desliga o equipamento, o corpo morre. Por que que ele morre? Porque o cérebro entrou em colapso e ele não consegue mais coordenar os outros órgãos. Então ele está falando assim, ó, o coração realmente é essencial à vida? Sim, mas não é o único órgão. Tá? Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele, o coração, não passa de uma peça essencial. Então, sem o coração a gente não vive, mas sem outros órgãos de monte também a gente não vive. Então, há peças fundamentais e há peças não tão fundamentais. Há alguns órgãos a gente pode tirar, modificar, ajustar, diminuir, e a vida vai. Mas há outros que se eu tiro, acaba a vida. Nós estamos falando de fluido vital. Então esses órgãos é o que mantém o fluido vital ativo. Animando o corpo. Respondendo o estímulo do espírito. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não? Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Então eu desencarnei, morri. O que acontece com a matéria e com o princípio vital? A matéria genera. E aquela energia que sustentava o corpo? Exatamente. Mas sabe que às vezes a gente não pensa, né? Então, se o fluido vital volta para a natureza, o corpo volta para a natureza, e o corpo é feito dos elementos da natureza, e o fluido vital também está na natureza, então Lavoisier estava certo na lei de conservação dele, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Vocês estão falando o que é, não sei a resposta ainda, né? A matéria inerte se decompõe. O que é o processo de decomposição? Eu vou decompor alguma coisa. Vamos voltar nos elementos químicos, quando nós falamos tabela periódica. Eu tenho os compostos, eu tenho os elementos simples. Eu consigo pegar os compostos, que é feito de união de elementos, e voltar para outro estado. Decomposição material é separar de novo os elementos. Então, para formar o corpo físico, eu precisei unir esses elementos para formar a massinha do corpo. Agora eu estou isolando de novo esses elementos e devolvendo para a natureza, pelo processo de decomposição. Do mesmo jeito que foi construído, agora ele vai ser desconstruído. Nós não falamos sobre isso mais para frente, mas para o espírito poder reencarnar, ele precisa só de um corpinho material. Então os elementos formam o corpinho material para o espírito agir. Quando ele não consegue mais agir, ou deu o tempo dele, ele devolve tudo isso para a natureza. Só emprestado. Só emprestado. Tudo bem? Então vai. Então, a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital, ou seja, a máquina parou de funcionar, o corpo parou de funcionar. O princípio vital volta à massa da onde saiu. Então, lembra que nós falamos que o princípio vital vem lá do fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva, que a partir dela tudo se decompõe. Vamos lá atrás. Então ele está falando, ó, volta à massa. Só que nós temos que tomar um cuidado. Porque no passado, ou ainda hoje, achava-se, nós falamos isso lá na introdução, Kardec vai trazer isso muito bem lá na introdução. Qual a definição de alma?
ou qual a definição do espírito encarnado? Porque imaginava que quem dava o movimento era a alma ao corpo, e é o fluido vital. Então, se eu estou com a ideia de quem dá o movimento é o espírito, quem proporciona poder movimentar é o espírito, eu estou dizendo que ele vai voltar para o todo. E aí nós vamos cair lá na questão 14 do panteísmo, que achava que não existia uma individualização. Então eu, Leonardo, morro, e aí o que eu sou, eu, Leonardo Espírito, volta para um grande oceano lá e eu me perdi. E aí quando vai nascer de novo, sai uma gotinha daquele oceano e começa tudo de novo. Então precisamos tomar um cuidado, porque não é isso, certo? Então o princípio vital é o que volta. A alma, não, ela se mantém individual, porque é o princípio espiritual, que vai virar o espírito depois. Ezinho minúsculo, que vai virar o ezão maiúsculo. Então quando a gente pensa no fenômeno da morte, há dois fenômenos relacionados. Primeiro é a morte do corpo físico. Então é esse que a gente se preocupa. Então ela morreu. Morreu. O que eu faço com o corpo? Vou velar o corpo, vamos... esse é o olhar. Então o corpo físico, né, agora ele vai se decompor. Mas ao mesmo tempo há um outro fenômeno, que é o desligar das energias, do espírito daquele corpo, que é a passagem, que leva tempo, de acordo com a evolução de cada um, quanto apegado está cada um. Então, com a morte, a gente sempre está imaginando muito, esgotou os órgãos e o corpo não aguentou seguir mais. Mas nesse mesmo momento está tendo desligamento desses fluidos. Que o espírito está desligando, junto com o espírito e o perispírito está saindo os fluidos. Tudo bem? Então olha que interessante, fala, mas esse negócio da doutrina espírita é muito maluca, né? Aí você vai pegar outras religiões, e aí, não, isso aí não tem nada a ver. Aí lembra que nós trabalhamos sobre a criação, nós falamos sobre Adão, e lá na bendita da Gênese nós trabalhamos os 6 dias da criação. E que se a gente levasse ao pé da letra, a gente não conseguiria entender. Mas se a gente voltasse, então, ao entendimento daquela época, o povo daquela época, na tradição daquela época, nós entenderíamos o que eles estariam dizendo. Então vamos voltar lá na Gênese, ó. Quando a Gênese, Moisés trouxe para a gente a formação do corpo. 2 passagens da Gênese para a gente entender, ó. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Aí nós falamos que o pó da terra são os elementos que estão constituídos na Terra, não no planeta Terra. O T minúsculo é a Terra. Aí nós falamos dos elementos que compõem o nosso corpo, nós também achamos ele na natureza. Nós falamos isso semana passada. Ferro, cálcio, enfim. Então, está falando, ó, Deus formou o homem do pó da terra, dos elementos, para formar o corpo e ligar o espírito. Soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Antigo Testamento. O que é o fôlego de vida? Fluido vital. Fluido vital. E a partir do fluido vital, o homem então ganhou vida. A matéria se movimentou. Então esse conhecimento sempre existiu. Tem que ter os 3. Tem que ter os 3. E aí nós vamos agora caminhar no processo contrário, ó. Quando a gente vai em Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, até que voltes à terra. Então, nós vamos viver até que a gente volte à terra, porque dela foste tomado, dela nós saímos. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Nós viemos dos elementos, e dos elementos nós vamos, na decomposição, retornar.
E nós vamos perdendo isso ao longo do tempo, com diversas ideias malucas. Tudo bem? Mesmo? Vamos voltar pro pó, todo mundo? Vamos, né? Não fez nada de bom, só que tá tudo. Vai dar vida a florzinha, né? É isso aí. Ó, eu trouxe 2 textos pra gente lá da Gênesis, aonde ele vai trabalhar a união do princípio espiritual com a matéria. Por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Concorda que tudo que é material sofre desgaste? Tudo, inclusive o corpo. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e decompõe. O princípio vital, não mais encontrando elementos para sua atividade, se extingue e o corpo morre. O espírito, para quem este carece de vida, se torna inútil. Deixa-o como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável. O corpo material se desgasta, os órgãos se desgastam, às vezes por fora tá até bonitinho, mas não dá mais para usar. Está imprestável para que uma atividade do espírito possa exercer naquela máquina, naquele corpo. Certo? Os corpos orgânicos seriam, então, verdadeiras pilhas elétricas. Nós já falamos disso, que nós temos energia, certo? Que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas se acham em condições de produzir eletricidade. É a vida que deixam de funcionar quando tais condições desaparecem. É a morte. Segundo esta maneira de ver, o princípio vital não seria mais do que uma espécie particular de eletricidade, denominada eletricidade animal, que durante a vida se desprende por ação dos órgãos e cuja produção cessa quando da morte por se extinguir tal ação. Então ele vai trazer para nós esse olhar de que nós somos alimentados por essa energia. Só que quando não há mais condições, não tem como a energia se manifestar. E ele faz questão de trazer eletricidade animal, porque na época de Kardec, fora da doutrina, usava esse termo também. Imaginava essa eletricidade dando vida aos corpos. Só não sabia como isso funcionava. Tá? Então Kardec traz um... E legal na Gênesis, ele só fala de matéria, porque o pessoal só via e sabia de matéria. Só matéria. Muito legal. Não tem o... virar o ser... Eles nem falam Nem. nada de eletricidade. Não tinha nem como pensar, né? Então Kardec traz pra gente um comentário à resposta aí embaixo, né? Então nos parágrafos eu fui grifando um pouquinho que a gente chama mais atenção, né? Que é um resumo de tudo que nós trabalhamos até aqui, tá? Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, processo de decomposição, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para novamente o restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. Então o princípio vital retorna a essa fonte, né? Quando há morte orgânica, então. É o que nós falamos do processo de decomposição, aonde os elementos vão se separar novamente e vão formar outros corpos. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital. Então esse fluido vital está impregnado em todos os órgãos, todo o nosso corpo, toda a estrutura, toda a engrenagem. Tá? Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital. E esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si. O fluido vital é o que dá movimento para os órgãos e eles se interagem. Tudo está interligado, todos os órgãos. Nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas.
Então, o fluido vital é ele, inclusive, que traz uma certa harmonia aos desajustes que nós vamos ter no dia a dia. Como ele está impregnado nos órgãos, ele vai trazendo uma harmonia, um ajuste, vai tentando equilibrar eles. Tudo bem? Quer dizer que ele parte do processo, ele ajuda na cura. Vamos pensar assim, né? No ajustar. O nosso corpo, desculpa, é uma pergunta que eu vou fazer. O nosso corpo, ele tem movimento. Ele não é um. Aqui vocês estão me vendo e eu não tenho movimento. Eu sou uma pessoa, matéria pura, né? Mas o nosso organismo, ele tem movimento. Perfeito. As células estão em constante movimento, os órgãos estão trabalhando, né? Perfeito. Essa parte do fluido vital, que ele fala ali, ó, esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si. Então, esse fluido vital, ele faz o órgão trabalhar, e esse trabalho do órgão, essa movimentação, fabrica mais fluido vital. Perfeito. Tá certo? É o que mantém o fluido vital. A movimentação dos órgãos, essa engrenagem, né, um interligando com os outros, é o que mantém o fluido vital, ou a corrente, né, elétrica, vamos dizer assim. Se a gente vai pensar num fio, o fio inteiro são os órgãos movimentando. Quando a gente corta o fio, você não tem mais a energia passando ali. É exatamente isso, né? Então imagina várias ligações, você pode ter alguns cortes aí que vai dificultando o conjunto elétrico, vamos dizer assim. É exatamente isso, tá? Só uma pergunta rápida. Aonde não houver o fluido vital, o corpo começa a decompor? Vamos dizer que no momento da morte já começa a separação espírito e fluido vital. Tá. Deixa eu só completar o porquê da pergunta. Tá. Em muitos casos, as pessoas têm, por motivo de acidente, ela perde movimento de alguma parte do corpo, um dedo, um braço, né? Mas eu entendo que mesmo tendo o fluido vital, é para manter aquele corpo ali em pé, sem se desintegrar, certo? Certo. Porque se ele se Desintegrar. ele vai começar a decompor e naquela parte ele não teria mais o fluido vital. Perfeito. Tá certo esse pensamento? Lembra que vamos pensar no fluido vital como sendo uma energia mesmo, que é isso. Então vamos supor nessa ideia que você deu. Se você perdeu o braço, você tinha um pouco de fluido vital, mas o que mantém a fonte dele, você cortou os fiozinhos, né? Então a energia vai se desfazer ali. Agora, o que mantém a gente vivo, os órgãos em funcionamento, mantendo a qualidade da respiração, do circuito sanguíneo, para que a gente não morra e não comece o processo de decomposição, sim, é a vida ativa do fluido vital. Porque quando que a gente começa a decomposição? Acaba a respiração, não tem mais essa oxigenação, o fluxo de sangue ele já acabou, começa a ter o resfriamento, é quando começa então esses elementos que compõem o corpo a se separar. Começa já o processo. Então é isso que você está falando, não tem mais o fluido vital, os órgãos já pararam de funcionar e aí ele começa o processo. É isso aí. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhe transmitir o movimento da vida e o ser morre, né? Então há um mau funcionamento do órgão e há ali o esgotamento do fluido vital no órgão. Se for um pedaço do braço, tudo bem, o braço, mas pensando no corpo, dependendo se for um órgão essencial ou fundamental, como o cérebro, o rim, por exemplo, o coração, a gente vai entrar no processo de morte. Certo? E por isso que ele coloca de potência
É isso. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formados. Destruída que seja por uma causa qualquer, esta harmonia, o funcionamento dele cessa, como o movimento da máquina cujas peças principais se desarranjam. Então há peças essenciais, engrenagens essenciais, que se você retira, a máquina para de funcionar, né? É o que, ele vai trazer o exemplo, ó, é o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso, ou que acidentalmente se desconjuntou, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. Então imagina o relógio do tempo de Kardec. Você tem que lembrar disso. As engrenagenzinhas, as cordas, se desmontou inteiro. Mesmo que eu colocasse uma energia ali, ele não consegue mais se organizar, funcionar, não tem jeito, tá? Ou num aparelho elétrico, temos imagens mais exatas da vida e da morte. Então vamos pensar num aparelho elétrico. Que aparelho a gente pode usar? Um liquidificador. Pronto. Esse aparelho eletrônico, ou o corpo orgânico, vamos pensar assim, né? Então, o liquidificador, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Então imagina que eu coloquei o liquidificador na energia, na tomada, mas ele não está funcionando. A energia está ali, em estado latente. Tudo bem? Então vamos seguir. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia então dizer que o aparelho está vivo. Então eu apertei o botão, uniu, houve a corrente, aí eu vou ter vida, da união desses elementos, ainda que a energia já existisse, o fluido vital estivesse espalhado. Se a gente não tiver a união, não tem como. Vindo a cessar a causa da atividade, ou seja, desligar o botão, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seria assim como que as pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. E a cessão dessa atividade causa, então, a morte. Quando não tem mais energia, a gente morre. Quando a gente vai nascer, ganha-se energia. Se tiver também a falha no motor, não adianta. Isso. Posto. Se tiver desarmonia. Desarmonia não funciona, né? Imagina um liquidificador começar meio torto ali, vai bater, pum, quebra, queima. A quantidade, então aqui a gente começa naquela pergunta que vocês queriam ouvir, né? A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Então lembra que nós falamos no começo, cada um vem com um potinho específico, tem uns com mais, outros com menos, né? Então a quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, nem no mesmo indivíduo ou ao longo do tempo, nem entre os indivíduos de uma espécie. Então entre o animal, ele usa menos fluido vital do que nós. Mas nós humanos também, cada um de nós, temos mais ou menos fluido vital. Então nem entre as espécies a quantidade é igual, tá? Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Tem gente que tem muito, tem gente que tem só o suficiente. Pouco não, porque senão não dava para ele chegar até onde ele precisava. Então tem palavrinhas aí que Kardec coloca, né? Daí, para alguns, a vida é mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, mais superabundante. Então tem gente que é um pouquinho mais animado, tem gente que é um pouquinho mais parado, tem gente que tem mais fluido vital, tem gente que só tem o essencial, né? Então é aí que a gente vai entendendo isso, né? Tá? Para dar e vender, é fluido vital esbanjando, né? A quantidade de fluido vital se esgota, então com a morte se esgota e ele vai se esgotando e causa o fenômeno da morte.
pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro. Aonde? Casa espírita abastece a gente. Aonde? No passe. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo, doar, a um que o tenha de menos. E, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir. Então, vamos voltar a pensar aqui. Pode ser, nós já ouvimos falar, e esse foi o exemplo da semana passada, pode ser que eu ia viver com o meu fluido vital até 90 anos. E aí, se eu viver até 91, talvez eu vá fazer um bem muito maior para um geral. Ou às vezes eu, até 89, eu não fiz nada que eu tinha que fazer. Aí agora eu comecei a fazer. Aí já pensou se Deus vai falar assim, quer saber? Um abraço, perdeu. Então há algumas moratórias, né? Então há um pouquinho ali de sobrecarga, para que a gente possa viver um tantinho a mais. Há isso? Há isso. Chico falava muito isso, né? Que ele teve essa moratória, né? Então, a gente pode dizer até do pobre Divaldo, né? Que vai e volta, só agora vai morrer, aí volta. Agora vai, aí volta. Tá uma briga danada ali, né? O Divaldo já falou que ele teve sobrevivência de 5 anos, ele ganhou sobre. Tá. Então, quando você pensa nisso, aonde começa? Então vamos pensar nesse receber desse fluido vital. Quem organiza a distribuição disso é quem no nosso corpo? É o espírito através do perispírito. Mas para o perispírito poder absorver um pouquinho mais desse fluido vital, o perispírito precisa ser um pouquinho também modificado, para que ele receba isso e consiga distribuir de uma forma. Então começa a trabalhar aonde? Pelo perispírito. Aonde que a gente absorve os fluidos? Pelo perispírito. Aí o perispírito absorve isso e transmite para o corpo físico, ou para os órgãos. Mantém um pouquinho mais em equilíbrio, até continuar. Tá? Então, ó, essa questão do Livro dos Espíritos, ela trabalha com letargia, catalepsia, mas nós não vamos trabalhar nisso. Porque até poderia pensar, mas e o fluido vital no sentido da letargia? Os órgãos estão funcionando, só está em estado mais adormecido, mas está tudo ali certinho. Tá? Então, mais para frente a gente fala sobre isso. Mas vamos ver a pergunta de Kardec. Ó. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reater-se laços prestes a se desfazerem. Então lembra dos laços fluídicos? Está quase desfazendo, quase desencarnando, né? Restituindo-se a vida a um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderosos meios de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então a gente vai lembrar de um caso, só para ficar mais fácil a gente entender. Eu não sei se vai rodar, porque eu esqueci de testar aqui, vamos ver. Mas está sem som. Bom, mas vamos lembrar. André Luiz, ele vai então até o quarto para poder auxiliar o marido da ex-esposa dele, que estava com pneumonia. Então ele dá o passe, coloca os fluidos na água, ele vai beber aquela água e ele estava mal. Quando ele acorda no outro dia, ele já está bem melhor, né?
Então, sem o som vai ser difícil, porque a gente perde o... Mas vocês lembram, né, dessa cena, né? Então assiste de novo, Bom, então para finalizar, eu trouxe para nós lá do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a gente está pensando em processos de cura ao tempo do Cristo. Como que Jesus operava as curas? Então vamos lá, no capítulo 19, a fé que transporta montanhas, o poder da fé. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermediário, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modificando-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Então vamos lá. Pela vontade dele, através do processo da ação magnética, ele modifica todos os fluidos que estão à sua volta. É isso que ele está dizendo. Pela nossa vontade. Modifica as qualidades, ele dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Ele dá o direcionamento. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal junto à ardente fé, pode só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeitos de uma lei natural. Então eu vou juntar a vontade com a fé nesse processo da vontade, junto com esses fluidos, altera a qualidade dos fluidos, foi o que nós falamos ontem na palestra sobre a fé, e aí a gente vai poder então realizar aquilo que antes a gente imaginava impossível. Por isso que Jesus falava, se quiser, você pode fazer o que eu faço e muito mais. Eu modifico esses fluidos. Antes tidos como prodígios, mas que não passam de efeitos de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos, se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Então, se nós atrelarmos a ideia do fluido vital com a nossa vontade, junto com a fé robusta, nós vamos fazer o que Jesus fazia e talvez um pouquinho mais. Mas tem que ter a fé daquele que também vai receber. Ah, sim, porque senão o fluido nem penetra. Né? Certo? Alguma dúvida? Não?